Bom dia, crianças! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Estão preparados? Estão com coragem? Preparados para mais um dia de aula? Então, aqui é o professor Pedro e hoje nós vamos estudar História e Português, tá certo? Então, houve uma pequena mudança. Então, hoje vamos estudar História e Português. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Esteja em um lugar silencioso, esteja com material em mãos, certo? Lápis, caderno, livro e tudo que nós vamos precisar. Hoje a gente vai trabalhar o caderno mais Pike, tá certo? Este caderno aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Caderno roxinho. Então, pegue lá e vamos lá pra aula, ok? Hoje na aula de português vamos dar sobre o conto, tá certo? E na aula de história vamos dar sobre a iluminação antigamente, como era, ok? Então vamos lá. Pegue seu caderno e você vai abrir na página 99. A atividade de hoje vai ter na página 99 do caderno mais Pike, tá certo? Vou deixar abaixo, vou deixar as páginas, a atividade bem direitinho. Então hoje nós vamos fazer um conto, isso mesmo, vamos criar uma história, criar um conto. Ah, professor, mas como faz isso? Como é que se cria um conto? Então não se preocupe, que o professor vai explicar aqui bem direitinho para o seu conto sair um conto fantástico, tá bom? Um conto maravilhoso. Ó, conto. Um conto, ele pode ser dividido em 3, 4, 5, 6 parágrafos, tá certo? Não importa, tanto de parágrafo. Mas o que é que precisa ter no teu conto? No primeiro parágrafo, tu vai colocar quem são os personagens. No primeiro parágrafo, você vai colocar os personagens do texto, tá certo? Você vai criar os seus personagens e você vai colocar ele no primeiro parágrafo. Pai, a mãe, não sei, você que sabe. Onde eles estão? Aonde é que se passa o seu conto? Na floresta? É dentro do mar? É no céu? É aonde? Onde é que se passa o seu conto? E também o que é que eles estão fazendo, tá certo? No primeiro parágrafo. Quem são os personagens? Onde eles estão e o que eles estão fazendo? Segundo parágrafo, o que foi que aconteceu? E aí, aqui é um conflito. O que foi que aconteceu? Aí você vai começar a criar a sua história, certo? Eles se perderam, eles encontraram alguém, alguma coisa que queriam fazer mal a ele, tá certo? Então aqui, no segundo parágrafo, você vai dizer o que foi que aconteceu. No terceiro parágrafo, é como foi que se resolveu o conflito, como foi que a solução que eles encontraram para resolver o conflito, tá certo? Quem foi que apareceu, que salvou eles, ou eles lutaram e se salvaram. Geralmente é assim. Mas eu criei um conto aqui, eu vou ler e explicar ele para você, tá certo? Primeiro tem que ter o nome, o título, né? O título do texto, que no caso aí do meu conto é Os Dois Irmãos. Vamos conhecer a história? Eu numerei aqui os parágrafos, ó, alunos. Eu numerei os parágrafos, tá certo? Mas você não precisa numerar. Mas um parágrafo, você tem que deixar o espaçozinho. Você coloca um dedo na linha inicial. É quando terminar o seu dedo, é onde você vai começar, tá bom? Peça ajuda a alguém que saiba escrever já para te ajudar aqui, tá bom? Então vamos lá, a história que eu criei, tá bom? Era era uma floresta encantada. Ó, morava uma família bem divertida. O nome do pai era Luan e o nome da mãe Maria Clara. Eles tinham dois filhos bem loirinhos, Samuel e Vitória. Então, ó, aqui eu já disse quem eram os personagens, não foi? Eu disse o lugar, onde é que se passa a história, em uma floresta encantada. Eu disse o nome dos personagens, tá certo? Agora eu vou dizer o que foi que aconteceu. Ó. Certo dia, os dois irmãos saíram para caçar passarinho na floresta. Quem nunca, né? Quem nunca foi caçar passarinho com baladeira? Eles andaram, andaram, mas nada encontrou. Então decidiram voltar para casa. Foi nesse momento que eles viram a Sayara, uma terrível bruxa que amedrontava a todos. Amedrontava, não tem esse ainda, certo? I'm sorry, desculpa pessoal. Amedrontava a todos.
A Sayara capturou os dois irmãos e os levou para sua caverna e eu cozinhar e comer os dois. Percebe que aqui no segundo e no terceiro parágrafo eu estou dizendo o que foi que aconteceu. Aqui iniciou o meu conflito. O que foi que aconteceu com os personagens? Eles saíram para caçar e foram capturados por uma bruxa. A bruxa fez o fogo, colocou eles no caldeirão e temperou com bastante legumes. Os dois irmãos gritaram e gritaram: Socorro! Socorro! Percebam aqui que eu coloquei esse nome em letra maiúscula. Por que eu coloquei em letra maiúscula? Para indicar que eles estavam gritando, tá certo? Para dar ênfase. Vou dar aqui uma cor mais forte, tá bom? Para dar uma ênfase. Vocês estão gritando bem alto: Socorro! Socorro! Aqui, meu quarto parágrafo, a minha conclusão. O que foi que aconteceu ali que salvou os dois? Vamos ver. Ia passando perto da casa de Sayara uma fada muito boa, que ouviu os gritos dos irmãos e correu para salvá-los. Ela salvou as crianças e as levou em segurança para casa. E a bruxa ficou muito zangada, pois ficara sem comida. Então aqui é a conclusão. O que foi que aconteceu? Geralmente o conto ele tem um final feliz, tá certo? Então você vai contar o final. Então esse foi o meu final. Apareceu uma fada e salvou ali os dois irmãos. E fim da minha historinha, né? Historinha pequena, mas bem elaborada. E fazer um teste, tá bom? Agora nesta hora, nesse momento, você vai abrir o seu livro do Caderno Mais Par, que se não tiver aberto ainda, e vai criar a sua historinha, tá certo? Façam 3, 4 ou 5 parágrafos, tá bom? Não precisa ser uma historinha muito grande, pode ser simples, ok? Agora boa sorte. Agora vamos já para a aula de história, tá bom? Então você pode fazer a sua tarefinha de português depois de terminar o vídeo, você pode pausar o vídeo, fazer seu texto e depois retomar. Mas pode ser que você queira assistir primeiro o vídeo, tá certo? E depois você vai fazer a sua atividade de português e de história, tá bom? Então vamos para a aula de história. A aula de história, você vai pegar o seu livro e você vai abrir na página 58. Vamos falar um pouquinho sobre a iluminação. Como era antigamente a iluminação, tá certo? A iluminação. Nessa imagem aqui, o que é que nós vemos? O que é que vocês veem aí? Indicam. É a mesma imagem que aparece no livro. Vocês vejam aí um homem acendendo um lampião. O nome disso aí é lampião. O lampião era um gás. Hoje, nós utilizamos a energia elétrica, né, para clarear, né? Hoje nós temos iluminação pública, que é a energia elétrica, mas naquela época não existiam. Esse texto aqui é mais ou menos 100 anos atrás, tá certo? Não existia iluminação elétrica, então eles usavam lampiões e tinham pessoas que eram responsáveis por acender esses lampiões. Agora, vocês sabem que objeto é esse? Vocês sabem? Já viram? Na casa de vocês tem algum objeto desses? Esse objeto se chama lamparina. Hoje em dia nós usamos a luz elétrica, né? Todo caso tem uma lâmpada. Mas, deixa eu contar um segredinho para vocês. Um tempo, eu morei numa casa que não tinha energia elétrica. Acredita que meus pais não tinham energia elétrica. E nós usava a lamparina para clarear. Então, vocês já viram a lamparina? Pergunte aos pais de vocês que eu acho que eles também já usaram a lamparina, tá certo? Então, para tu ver como as coisas vão mudando, tá certo? Hoje em dia todo mundo tem energia elétrica em casa. Agora vamos ler o texto da página 58, tá certo? Vamos ler comigo? Vamos lá. Por volta de 100 anos atrás, em muitos bairros de cidades brasileiras, as ruas eram iluminadas com lampiões, pois a eletricidade ainda estava começando a ser utilizada no Brasil. Quando escurecia, os lampiões das ruas eram acesos por uma pessoa encarregada desse trabalho. O acendedor de lampiões carregava uma vara comprida e, com ela, acendia os lampiões no alto dos postes. Leia o que Gerda Bretani,
uma mulher nascida em 1906, conta sobre a iluminação do bairro onde ela morava. Eu me lembro muito bem da lâmpada a gás da minha infância. Em 1909, eu tinha 3 anos. Ao escurecer, eu observava pela janela os acendedores de lampiões na rua. Naquela época, ela falou justamente do que o tia que mostrou, ó, lâmpada a gás, certo? O tia usou muito. E também dos acendedores de lampião, tá bom? Agora, nós vamos responder a questão da página 59, tá certo? Vocês vão ler com muita atenção, ó. Os relatos são fontes históricas importantes para conhecermos sobre o modo de vida nas cidades brasileiras no passado. Então, minha mãe e meu pai sempre me contavam como era o modo de vida deles, né? Sempre a gente se reunia, eles contavam como era antigamente, era como era diferente de hoje, né? Então é sempre bom os pais estar se reunindo com os filhos e contando como foi a sua infância, de que eles brincavam, para o filho conhecer um pouquinho da história do passado, né? Aqui está dizendo que vamos ler os relatos de duas pessoas que viviam na cidade do Rio de Janeiro por volta de 1920. O primeiro é de um jornalista chamado João do Rio e o outro é de um músico chamado Donga. Então vamos lá. Cinematógrafos é o delírio atual. Toda a cidade quer ver os cinematógrafos. Na Avenida Central, com a entrada paga, a 2 e 3. E a concorrência é tão grande que a polícia dirige a entrada e fica a gente esperando um tempo infinito na calçada. Isso aqui fala sobre cinematógrafo, nome complicado, nem o Tito está sabendo dizer. Cinematógrafos. Você sabe o que é cinematógrafos? Eu nunca vi um, mas eu acredito que pelo nome seja aquele cinema, né? Então a gente passa filmes, né? Vamos ao segundo relato. Lá em casa se reuniam os primeiros sambistas. Aliás, não havia esse tratamento de sambistas, e sim pessoas que festejavam um ritmo que era nosso. Não eram como os sambistas profissionais de agora. Era festa mesmo. Assim havia na minha casa, havia em todas as casas de conterrâneos de minha mãe. Eu fui crescendo nesse ambiente. Então aqui fala sobre que se reuniam para dançar samba, né? Hoje em dia quase ninguém se reúne mais para dançar samba. Geralmente é um funk, né? Eles dão valor agora, o estilo musical é outro, eles gostam, né? Mas naquela época era samba e não existia aqueles bailes funks que existiam hoje, né? Eles se reuniam nas casas ali entre família, aqui fala conterrâneos, né? E ali eles iam dançando. Agora você vai responder no caderno as questões abaixo, né? Atenção, pesquise alguns dados biográficos de João do Rio e de Donga. Você pode usar o Google, né? Coloca aí um pouquinho, aí você coloca só algumas coisas, tipo onde nasceu, onde cresceu, tá bom? E quando morreu, se morreu. A B. O que é possível saber sobre a vida na cidade do Rio de Janeiro com base nos relatos acima? Então é possível saber que naquela época existia cinematógrafos, né, que todo mundo queria ir, né, queria assistir ia entrar nesses cinematógrafos. Também que as pessoas tinham o costume de se reunir para dançar samba, né, para sambar. Okay? C. Muitas vezes, para compreender um relato, é necessário pesquisar palavras desconhecidas. Pesquise o que significa cinematógrafo. Então você também pode colocar aí no Google, tá certo? E descubra o que é cinematógrafo. Então faça atividade, depois me encaminhe lá no grupo, tá bom? Que eu vou olhar todas com muita atenção. Então, pessoal, a aula de hoje é isto, tá certo? Um grande beijo e abraço e até amanhã. Beijo.